Adele, carreira de um cirurgião plástico. Para se tornar um cirurgião plástico de sucesso, quais são os passos? Bom, primeira coisa, a gente não pode pular nenhuma etapa, né? Então a gente tem que seguir, obviamente, todas as etapas corretas, né? A gente vai fazer lá a residência de cirurgia geral, vai fazer cirurgia plástica, ok? Ainda entendo que tem muitos serviços que não estão preparados, não deixam o cirurgião plástico sair com segurança. Eu tive a bênção, obviamente também foi muito mérito meu e da minha família, de todo o apoio, de conseguir fazer no Instituto Pitangui, que era o meu grande sonho. Então, de lá eu consegui sair muito segura. Segura, você entende, né? Assim, a gente sair já conseguindo realmente ter a sua cirurgia, ter o comando da sua cirurgia ali fluindo, né? Mas buscar uma boa formação de cirurgia plástica é importante, porque, por incrível que pareça, ainda tem serviços que eu vejo que ainda são muito incompletos nesse sentido. E aí o cirurgião plástico é jogado no mercado para realmente ainda não ter aquela segurança toda para realizar uma boa cirurgia. E aí, no decorrer aí da carreira, né, fazer cursos que adequem as novidades, atualizações. Cirurgião plástico, assim como toda carreira médica, toda especialidade médica, não pode parar de estudar. E a gente, às vezes, acha que, não, essa técnica é incrível, está ótimo, o resultado está excelente, a gente acha que é aquilo ali. E, de repente, vem uma técnica nova, quando você acha que não vai ter alguma novidade, tem uma novidade. Então, buscar realmente, como eu venho fazendo, eu sempre estou analisando tecnologias também, né? Então, não só novas técnicas ou aperfeiçoamento de técnicas já existentes, porque o beabá ele realmente já existia, mas também tecnologia. Hoje, quando a gente achou que a plástica já tinha atingido ali um patamar muito elevado, vieram com tudo tecnologias novas, né, de retração de pele, enfim, em vários pontos ali de melhora da cirurgia plástica. Então, essas atualizações e buscar por cursos com profissionais sérios é super importante. Eu acho que é isso. Isso dentro da cirurgia plástica. Eu não estou citando como ter uma carreira de sucesso dentro da medicina, mas na cirurgia plástica eu entendo que especificamente é isso. Atualização, tecnologia, entender novidades aí. Maravilha, e por que cirurgia plástica? Nossa, é muito interessante, assim, a cirurgia plástica não foi o motivo de eu entrar na faculdade. Meu pai é médico, né? Ele era ginecologista e obstetra e médico do trabalho. E meu pai, às vezes, me levava no hospital e tudo mais, e eu já achava mágica aquela coisa do centro cirúrgico, porque ele, às vezes, me deixava na antessala, né, do centro cirúrgico, enquanto ele estava fazendo alguma coisa de urgência, alguma coisa assim. Então, eu já achava interessante até o cheiro do hospital, alguma coisa nesse sentido. Então, eu nunca pensei em fazer outra coisa, que não medicina. E quando eu entrei na faculdade, eu achava que ia fazer dermatologia. Muito influenciada, na verdade, pelo meu pai, porque amo meu pai, mas ele é um pouquinho machista. E ele achava que eu não tinha que fazer medicina, porque eu tinha que me dedicar à família e tal, então eu tinha que fazer uma faculdade que me disponibilizasse mais para a família, filhos e tudo mais. E se eu entrasse, então, que eu fizesse dermatologia, porque talvez fosse uma carreira mais tranquila para mulher. Eu entrei e achei um saco. Achei muito chato. Eu sempre fui muito cara de pau, Você né? chegou a fazer alguma coisa em dermatologia? Eu sempre fui muito cara de pau e muito assim, não, peraí, eu tenho que entender se é isso mesmo que eu gosto. Então, já no primeiro ano da faculdade, eu não tinha, obviamente, nenhum contato com parte prática ainda. Naquela época, né, eu entrei em 2003, as primeiras matérias de medicina eram aquelas bem básicas, né? Bioquímica, biofísica, enfim, hoje já mudou um pouco. Mas eu puxei, chamei uma dermatologista do hospital e falei, posso te acompanhar? Eu sempre fui muito cara de pau e eu tenho certeza que isso me ajudou muito, tá, a chegar nos pontos que eu cheguei. E aí ela deixou. E bastou um mês, assim, eu falo, gente, é muito chato. Com todo respeito à dermatologista, é uma questão de perfil. Eu achei aquilo chato, sabe? Eu falei, gente, não gosto, não quero. E aí teve uma avaliação para entrar no planejamento familiar da faculdade, né? E eles iam para o centro cirúrgico. Aí eu falei, eu vou entrar nisso só porque daí eu já vou para o centro cirúrgico, isso no primeiro ano da faculdade. E aí eu vi, não, é centro cirúrgico que eu quero. Ok.
Aí bom, se é centro cirúrgico que eu quero, mas não é obstetrícia e ginecologia, eu vou fazer cirurgia geral. Então, já fui traçando ali, vou fazer monitoria de anatomia, vou ser monitora, né? Passava a matéria, você podia concorrer à monitoria. Então, fui monitora em várias matérias que tinham a ver com cirurgia, anatomia, técnica cirúrgica. E aí comecei já a acompanhar no segundo, terceiro ano o pessoal da cirurgia geral. Aí teve um simpósio de medicina lá na faculdade e eu fui passar slide para um cirurgião plástico. E achei mágico aquilo que ele apresentou. E cara de pau. Posso assistir uma cirurgia sua um dia? Pode. E eu fui. E achei incrível. E aí eu lembrei de uma brincadeira que eu tinha muito engraçada quando eu era criança, que eu desenhava o rosto da pessoa e eu apagava e queria fazer uma coisa mais bonita. Olha que loucura, né? E aí eu linkei, eu falei, gente, é isso. Tipo, pareceu que caiu, assim, sabe? Aí eu fui já seguindo tudo para esse caminho mesmo. Então eu percebi que eu gostava disso. Aí vem aquela coisa de você ter a possibilidade de realizações. Quando eu comecei, peraí, deixa eu ver, realmente é isso? Porque não, né, só mexer com beleza, só lidar com isso. Quando eu percebi, não era só lidar com isso, né? Eu teria a possibilidade de realizar sonhos, de mexer com algo muito profundo do ser humano e que muitas vezes a gente até se boicota, né? Que é cuidar da gente, que é se olhar, né? Se enxergar da forma como você gostaria. Enfim, e foi isso. E também trazer funcionalidade, né? Resgatar a funcionalidade. Então, tem cirurgias que a gente pratica que resgatam funcionalidade. Então, às vezes, um paciente, por exemplo, pós-queimadura, que tem alguma sequela importante, enfim, tem tantas outras questões aí maravilhosas da cirurgia plástica, e aquilo foi me encantando, assim. Ver a alegria que os pacientes de alguns cirurgiões que eu acompanhei para entender se era mesmo aquilo que eu gostava, e aquele sorriso, aquele brilho, falei, nossa, eu quero realizar sonho, sabe? Então, achei Isso já aquilo foi no início da mágico. faculdade. Você já teve essa Foi quando eu realmente decidi cirurgia plástica no final do terceiro ano. final do terceiro ano. Final do Tem terceiro muita ano. gente que me escreve que está assim, no último período e ainda não tem nem noção de onde vai, para onde quer ir. E muitas vezes pergunta muito ligada a mercado. Isso aqui dá dinheiro ou não dá? Plástica para você, a decisão teve a ver também com a questão financeira ou era a tua paixão, então independente se era uma coisa rentável ou não na medicina, a gente sabe que é rentável, por um acaso também influencia. Foi zero naquela época, porque assim, filha de médico, né, enfim, já vivia confortavelmente. Meu pai é um médico mais simples que eu conheço na realidade, ele é super, super simples mesmo, mas então, eu nunca cresci com isso, tá? Meu pai nunca teve carro importado, ele é super tranquilo, nunca teve nem muita ambição, na verdade. Era um médico super carinhoso, cuidadoso, sempre foi, até hoje. Então eu não tinha esse lado, não era uma coisa. Eu sabia que o mínimo eu queria o mesmo conforto que ele me dava, que não era um luxo, mas que eu vivia confortavelmente. Tá? Isso eu sabia, mas isso eu já sabia que qualquer área da medicina poderia me trazer. Eu não tinha esse ponto-chave. Problema nenhum com quem tenha, não estou julgando, não era a minha questão, entendeu? A minha questão foi realmente assim, que eu observei que era realização de sonho, era uma alegria diferente da cura, sabe? Não era algo que trazia tristeza ou que estava relacionado com tristeza, muito pelo contrário, era totalmente o oposto, né? Então eu sentia isso, não foi uma coisa mercadológica, sabe? Comecei a perceber essa questão do mercado quando as pessoas, cirurgião plástico, nossa, é esperta, hein? Aí eu, né, realmente, né, cirurgia plástica pode trazer isso, mas não pensava nisso. Na realidade, quando eu fiz, inclusive, eu não queria parte estética. Depois eu me apaixonei pela parte estética. Eu queria fazer a parte só reparadora. Mas eu me apaixonei também porque, como eu falei, a virada de chave de uma coisa ali que eu entendi que a estética não é só estética. Deus criou o belo.
sabe? E aí entra a minha espiritualidade também. Aí a gente ficaria horas aqui falando Vamos ficar. do ponto que eu entendi que tá tudo bem você querer ficar belo, ficar bem. Fala pra mim, qual que é esse ponto? Nossa, então, quando você vai estudar um pouco do cristianismo, né, e das leis morais e éticas, enfim, você começa a perceber que em todos os povos, em qualquer lugar do planeta, em todos os povos, de forma separada, existem conceitos de ética e de moral, Tá. certo? Sendo que antigamente os povos ainda não tinham se conectado, mas em cada um tinha. Toda tribo tem as suas regras. Da onde que vem isso? Se eles nunca se conectaram, nunca conversaram e eram coisas muito semelhantes às vezes. No geral, são semelhantes, um certo e um errado. Isso já existia, então a gente entende que isso tem que ter vindo de algo maior, que é Deus. E aí eu conectei com uma coisa que nunca ninguém escreveu isso, foi uma coisa que eu comecei eu e minhas teorias, né? Mas, enfim, todos os povos também têm uma cultura do belo. Não tem aquelas mulheres que usam os anéis no pescoço, cada um de uma forma. E nunca tinham se conectado, nunca tinha falado, não, você tem que usar um colar. E você não usa um brinco. Não, mas lá já usava um brinco numa tribo e numa outra tribo que nunca, quando foram ver, se a gente observar, em todas tem algo que lembra o belo, ou que mostra a busca pelo belo. Então isso só pode ser divino. Então tá tudo bem. Não é errado, não é fútil e inútil você querer se cuidar e querer estar bem. Deus nos fez. Então isso aqui é um templo nosso também, entendeu? A gente tem que cuidar do nosso corpo, cuidar da gente e tá tudo bem, sabe? Então isso foi importante para mim, porque eu tinha esse preconceito com o que eu queria fazer. Tinta. É loucura isso, né? Eu tinha esse preconceito, eu pensava assim, até me emociono um pouco com isso, porque eu pensava, gente, será que eu não estou querendo fazer uma especialidade fútil? Será que eu estou querendo, sabe, despertar isso? E não, tá tudo certo, entendeu? Como se fosse ver só a questão comercial, mas você conseguiu conectar depois com algo maior, encontrar sentido, e que faz total sentido o que você explicou. Isso. Agora, qual foi a decisão mais importante? Fazer cirurgia plástica ou casar com o Fabrício? Seja bem-vindo aqui, Fabrício. Ambas, né? Nem sei. Não, casar com o Fabrício foi fácil a decisão, né, amor? Já estava apaixonado mesmo, aí foi fácil, Depois foi fácil. A questão da cirurgia plástica foi mais difícil, porque eu ficava pensando, você sabe que eu quase não fiz, porque o que eu pensava era muito na questão de responsabilidade, entendeu? Sim. O Fabrício estava apaixonado, mas a plástica, assim, puxa, é uma responsabilidade. Claro que a gente tem uma responsabilidade também, né? Que é uma coisa que a gente tem que cultivar sempre, ainda mais trabalhando junto hoje. Mas na cirurgia plástica eu tinha muita questão, pensei muito por conta assim, puxa, você não está tratando uma doença exatamente, né? Você está tratando expectativa de uma pessoa, você está tratando de sonho, entende? Então, até juridicamente, tem aquele medo, né? Assim, puxa, eu estou mexendo num vespeiro, um pouquinho, é isso? Entendeu? Ô, Vitor, aproveitando, até para não distanciar desse assunto que ela falou, né, de tá tudo certo, a gente estava junto, mas eu não tinha essa vivência de consultório, de ver como que era, né, e estando lá nesse último ano aí, hoje eu consigo enxergar e às vezes emociona a gente de ver o paciente no pós-cirúrgico, no 3 meses, a forma ao qual trata, o agradecimento, sabe, a forma que traz, assim, que aparece no consultório e coloca ela como se fosse num pedestalzinho, porque trouxe realmente, principalmente no caso dela, né, das mamães, né, autoestima, a vontade de querer se cuidar mais e é muito interessante isso, né, eu comecei a ter essa vivência ao lado dela, lá dentro, vendo esse retorno, né, esse feedback dos pacientes, porque um monte de presente que eu ganho, presente, né? É uma delícia, é muito gente, legal é isso. muito Isso é muito legal. E muda não só a vida da pessoa, mas muda do casal, até com relação com os filhos. Então, a mulher, por exemplo, que hoje, né, eu tenho 2 polos, né, que é o capilar e o outro polo é a mamãe.
né? Então, no meu polo ali da mamãe, muda a vida da família. Eu tenho pacientes que não saíam na rua, não tô brincando, que assim, não tinham vontade de sair com o marido, não tinham vontade de sair com os filhos, de viajar, e depois de uma cirurgia transformou, agora passeia, trata melhor os filhos, trata melhor o marido, sabe? Enfim, a família toda. Então E torna muda muita explícito coisa. isso, vem e fala, nossa, eu não fazia, agora tô livre, sabe? Parece que tava... Liberdade. Falando de mamãe, isso é quase uma segunda mãe para eles. Mãe é quem traz a vida, né? Você, querendo ou não, você trouxe elas de volta à vida de alguma maneira. Eu falo uma coisa, e aí a pergunta é para os dois. Por que o Fabrício está aqui? O Fabrício a gente já se conhece ali de um programa de mastermind que a gente tem, e eles são um casal aqui, a Adele e o Fabrício. E eu sei que o Fabrício hoje está na clínica também, auxiliando ele na gestão. Qual que é o que o Fabrício te trouxe de facilidade dentro da clínica e o que a Adele, você estando dentro da clínica, hoje você enxerga o trabalho dela ou diferente, ou consegue assimilar mais? Como é que foi você ir para dentro da clínica? O Fabrício, ele tem, para o pessoal que tá ouvindo, né, ele é da área de TI, então é completamente diferente, né, a área. E quando ele começou a trabalhar comigo, só para trazer um contexto, né, para quem está ouvindo que não vai entender nada. Quando eu trouxe ele para dentro da clínica, foi porque eu gosto muito de gestão, mas eu já não estava dando conta, né, de fazer fluxo de caixa, tal. E ele tem uma extrema facilidade com isso, ele era da área de gestão de projetos e de uma grande empresa, e começou a me ajudar nessa parte. É uma pessoa de confiança, porque para você delegar isso, né, não é fácil. Quem não tem um marido ou uma esposa que possa fazer isso, realmente tem que terceirizar, porque é importante que isso esteja bem organizado. E aí eu vim trazendo. E ele tinha uma vivência muito interessante de uma metodologia, né, que eles chamam, que não é metodologia ágil, mas assim, uma metodologia Scrum, né, amor? Metodologia ágil. Ágil, ágil. Para ficar mais fácil, né? De reuniões diárias, enfim, pontos ali de conexão da equipe diante de tarefas da clínica. Então, ele trouxe uma estrutura organizacional que eu não sabia fazer, porque eu hoje sei que eu não sou uma boa líder no sentido de cobrar e de saber se está sendo feita uma coisa que foi delegado, enfim, organização como se fosse de um projeto, certo? E ele trouxe muito isso. Ela tá falando que não seria uma boa líder, na verdade é que não tem que dividir as coisas, não tem tempo. Ela tem que fazer o que ela faz de melhor, que é a cirurgia, né? Que é o paciente, a venda lá junto ao paciente, o retorno, né? As consultas. E eu estava pé lá, pé cá, né? Não tinha... e eu vendo o quanto de crescimento que estava tendo na clínica, o quanto apertado estava ficando para o lado dela, porque ela não tinha pagamentos, né? E assim, o volume começou a aumentar muito, né? Principalmente depois que a gente, né, começou o Mastermind, começou aí dentro desse conceito todo, muito legal, e que crescendo, e eu falei, puxa, aqui é nosso, né, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar, a gente estava nessa ideia de quando, até que chegou um momento que foi o quando. Poxa, vamos encarar isso aí de Dele vir 100%. Ficar 100%, porque era pé lá e pé cá, como eu falei, né? Então a gente acabava... E aí, né, devagar, né, a área é dela, né? O local é dela, é tudo dela. Devagar eu entrei, fui entender o negócio, porque eu não conhecia o negócio medicina. Eu não conhecia o negócio clínica, médica e cirurgia plástica. Então tive que aprender muito com isso, né? Porque eu trabalhava no setor bancário, né? Então era projetos de sistemas bancários, né? Financeiro. Então, a parte de medicina eu não conhecia absolutamente nada. E curioso mesmo, né? Fui para centro cirúrgico, hoje vou em centro cirúrgico, entendeu? Tá lá no meio da cirurgia. O que é isso? Eu sou curioso. Então eu tento entender o todo, sempre, porque se um dia precisar comprar um material, alguma coisa, porque hoje, por exemplo, eu que negocio tecnologia.
Tecnologia não sistema, tecnologia mesmo. Comprar uma máquina, né, agora recente, compramos ultrassom agora também, né, para a clínica. Compramos infiltrador, compramos muita coisa nos últimos meses aí, né, de tecnologia para dar um melhor resultado da clínica, né, dar melhor resultado da cirurgia dela. Eu que negocio, eu que vou atrás, brigo no preço, mas para eu fazer isso eu preciso entender o que eu estou comprando, eu preciso entender o que eu estou negociando. Então eu vou lá, né, colocar o dedinho lá, sempre ela como base de entendimento para mim, porque ela conhece tudo, e voltando a falar, não é que ela, eu não era uma boa gestora, né, não sei cobrar, não, é que ela é excelente gestora, a gente discute, ela estuda gestão, ela fez uma pós, isso é legal, Sim, ela fez uma gestão, pós em gestão médica, saúde. saúde, entendeu? Eu gosto, mas assim, em termos de o que ele trouxe principalmente, eu acho que é essa estrutura organizacional, porque Isso. é como se assim, Vitor, a gente se respeita muito ali. Muita gente já me fez, aliás, essa pergunta, né? Como é que foi trabalhar junto? Ele estava quase infartando lá na empresa e até o casamento estava abalado. Sério? Porque, cara, Reflete, era um ramo do cão. Sim. O nosso meio é Pressão, difícil, mas é um outro tipo. Lá as pessoas não se respeitam, entendeu? Então, você via que ele todo dia estava quase infartando. Não tinha tempo para nada. Ele não tinha férias, porque o cargo dele não permitia isso. Então, a gente não tinha férias, a gente não tinha nada. Quando viajava, era ele trabalhando, inclusive. Então, foi um dos motivos de sair de lá. E aí, quando veio trabalhar comigo, eu deixei ele muito confortável. Eu falei, olha, eu quero que você venha e que você se sinta confortável. A casa é sua, entendeu? Aqui é seu, é um negócio familiar, um negócio da família, então. E eu tenho uma cultura de empresa muito forte lá, que é essa coisa da família. Eu sou muito coraçãozinho, entendeu? Então, quando eu falo de liderança, a gente acabou dividindo um pouco, digamos assim, a liderança de uma forma natural. Ele traz essa estrutura organizacional, eu levo o engajamento. O engajamento da equipe, essa parte da liderança, de engajamento da equipe, sou eu. Eu trago essa cultura da empresa. Então, minhas funcionárias, elas sabem que em mim, elas vão ter apoio também. Então, elas vestem a camisa de uma forma que é bonito de ver, sabe? Hoje é legal de ver E quem não se o time todo. adequa É muito não legal. está dentro. A gente já teve, infelizmente, né, momentos que a gente precisou desligar uma outra pessoa porque realmente não se adequou. Não se adequou à cultura, isso não pode perder tempo. Né? Fica até uma dica aí. Não perca tempo. Tá vendo que alguém não está adequando à cultura da equipe, que lá não tem intriga, lá não tem. Você entendeu? Não quero mimimi. Entendeu? Quando nós percebemos que tem algum tipo de conflito, a gente percebe, né? Aconteceu isso com pessoas que estão lá. Não, olha, peraí, vamos lá. Já vamos conversar com a pessoa aqui, já conversa ali, resolve, acabou. E, assim, mas sempre nada de gerar mais conflito, né? Sempre tentando botar panos quentes, abaixar, né, a poeira e resolver. E acontece, conflitos vão ter sempre, né? E voltando à sua pergunta, então, agora eu acho que, vamos ver se o Fabrício concorda, em relação ao que ele teve ali, olhando para a visão, né, o que eu levei para a vida dele, no caso, ou o que ele pegou ali na visão, estando mais dentro, entendendo mais a minha carreira como ele começou a entender, comecei a ganhar até mais massagem. Porque ele começou a ver que realmente eu dava o sangue por aquilo. Entendeu? Né, amor? A turma vê muito, cirurgião plástico, esse cara. Eu não tinha noção, não. É só você Nossa, vivenciando, porque ele ficou, é uma virou outra pessoa. rotina foda, né? É uma rotina difícil. Fisicamente, mentalmente, sabe? Existem problemas que ela contorna, assim, absolutamente bem, mas existem problemas, né? E às vezes tem cirurgia que ela fica 10, 12 horas numa cirurgia, né? Até mais às vezes. Não, quando soma, né? Isso, O máximo de sim. tempo são 8 Não, horas, mas aí Isso, soma... tipo assim, no total do dia, eu tô dizendo, fora lá, né? E ainda tem que chegar em casa, ficar com o filho, porque antes, às vezes, ele não... pequeno, né? Ele não entendia muito, eu chegava cansada, e nossa, tá cansada, tô cansada, eu tô cansada. Agora, ele
ele vivenciou aquilo e ele percebe, agora ele entende, sabe? E eu vi, Total. assim, só finalizando a pergunta, assim, né, eu vi o lado real profissional, né, da médica, né, porque eu conhecia a Adele esposa, né, a Adele amiga, a Adele namorada, mas a Adele profissional eu conhecia superficialmente. E a Adele profissional hoje, eu falo boca cheia com orgulho, né, pô, puta uma profissional, porque, Deve ser. não, é Antes você era verdade. apaixonado pela mulher, agora é fã da Sim, médica. isso, É bem porque isso que é ele fala. exatamente isso. Eu falo isso sempre porque a turma fala, mas é porque sua mulher. Não é porque minha mulher, é porque eu vejo como que ela trata o paciente, eu vejo como que Sim. ela trata dentro. Por isso que eu falei que é legal, né? Até uma dica para marido e tal. Se um dia tiver oportunidade da sua esposa ou vice-versa, tenta chegar, tenta colocar o pezinho ali perto para você ter uma ideia do que é aquilo, entendeu? Voltando um pouco no tempo aí, na época da pandemia, ela deu um auxílio muito forte na pandemia lá. Cara, o que ela fez na pandemia, cara, o sacrifício que essa mulher fez na pandemia, e assim, sinceramente, não precisava, Entendi. não precisava, mas é aquela, né, o instinto médico, isso. Ali começou a me mostrar um pouco o lado Adele profissional. Aí eu queria entender o Adele em cirurgia plástica. E, nossa, cara, assim, é absurdo o cuidado que ela tem dentro do centro cirúrgico com a paciente tá apagada, cara, desculpa os termos, tá? Eu não sou médico, então às vezes eu não vou falar tecnicamente aqui, mas ela tá, né, já tá sedada, anestesiada, tal. Ela tá tratando como se a pessoa estivesse escutando ela, entendeu? Conversando com a A É gente mesmo, tem que pessoa. ter é. muito respeito. Ela Você conversa respeita. com a pessoa. Não, o que eu Não quero é dizer é conversar, é assim, a modo gente de tem que dizer. ter Ela coloca uma respeito. música para acalmar a pessoa, Isso, a gente tem que sabe? ter O respeito. subconsciente ali Você tem todo um ritual de. Tem um ritual. é muito legal. Aquilo ali, e assim, eu só observando, Sim. né? Lógico que antes de ir para lá, eu fui estudar, sentei com ela. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, onde eu fico, onde eu não fico, Não, sim, respeitando sim. toda a estrutura do centro cirúrgico, É. óbvio, né? Mas eu comecei a ir muito por conta das tecnologias, né? Ajudar na montagem, na desmontagem, porque às vezes tinha gente para fazer, às vezes não. Então eu fiquei meio que Severino faz tudo ali. Quando faltava alguma coisa, faltava alguém, eu corria cobrir. E aí foi quando eu comecei a enxergar e entender como que era ali a estrutura dela. E aí ver também, né, a ação, né, da cirurgia, né? Tá. É muito legal. Fala uma coisa, e aí para os dois também. Qual a principal característica que ela tem, que você percebe como uma grande líder ou uma gestora, e qual a principal característica que ele tem? E por que dessas características? Se puder dar um exemplo. Cara, ela tem sangue no olho, cara. Tem sangue no Absurdo. olho. É Nossa, mesmo? aliás, isso daí É absurdo. Para ela, assim, o desafio, quando ela coloca uma coisa na cabeça, um objetivo, por exemplo, cara, na verdade, ele tocou numa coisa muito interessante. Isso daí é muito de mim, é muito do perfil, né? É desde de menina? Desde menina. Bom, todo mundo tem uma história triste para contar. Não vou expor nada aqui, mas assim, eu tenho minha história. E algumas fases da minha vida que eu olho às vezes, antes eu achava isso normal, as coisas que eu vivi, enfim, algumas experiências ruins que eu tive pessoais, eu olhava como assim, todo mundo, acontece com todo mundo, e não me orgulhava de quem eu era. Hoje, né, depois de muito autoconhecimento e gostar muito de estudar a evolução pessoal, eu entendo que o sangue nos olhos me fazia sempre passar, porque se eu conto para você uma coisa que aconteceu comigo, você vai ver que tem outras pessoas que sofreram o mesmo momento, o mesmo tipo de episódio e se revoltou e enfim, né? usou aquilo como Usou aquilo como afundamento, né? E não, eu pra dizer que não sempre cresceu. usei aquilo para reverter a situação e subir muito além, sabe? Eu falo que eu sou sangue nos olhos. Então, na verdade, o desconforto mexe muito comigo. Essa coisa de ter sempre a estabilidade nunca foi uma opção para mim, né? Então, eu sempre busco
Sou geminiana. E eu acredito muito em signo, desculpa quem não acredita, mas assim, eu acho que Deus fez movimentos dos astros ali para realmente mexer com a gente. E sempre fui assim, sabe? Absurdamente otimista, positiva, né? E as situações ruins e adversas que vêm e acontecem comigo, sangue nos olhos, sabe? Me dá aquela Isso é coisa o que assim, mais destaca, porque agora eu vou. e ela puxa, é legal, entendeu? É, Ela puxa. Eu fui muito conservador, né? Hoje não mais, mas eu fui muito conservador nesse quesito, assim, tipo, principalmente quando a gente começou a ver, né? Principalmente essa parte de tecnologia da clínica, eu olhava os valores, né? Porque são materiais caríssimos, né? Maquinária, etc. Eu olhava e falava assim, nossa, eu já ficava fazendo a conta, que vai fazer, pagar, não sei o que, ela, que dá um jeito, né? Tipo, fica tranquilo. fica tranquilo, cara, e é impressionante. Claro que assim, não era no vazio, né? Lógico, né? Tinha uma base, lógico. Tinha uma base, sim. eu mostrava para ele, falava, ó, eu preciso fazer tanta cirurgia para pagar isso aqui, e não sei o quê, e tal. E a gente tá no crescimento assim. A moeda virou cirurgia, né? A gente conversa. Fica tranquilo. Quando a pessoa faz plantão, a moeda é plantão, né? Aí eu Total. preciso de tantos plantões para pagar, pronto, Tem minha gente que moeda é calcula a uma troca, um cirurgia. médico, eu vou trocar de carro, eu preciso fazer tanto plantão. Tudo verdade, vira escuta isso de isso, alguns né? amigos que a gente tem. O cara fala, faz isso. Então, Mas isso hoje, graças a Deus, acabou, né? Hoje a gente, né, tá tudo muito controlado. A gente tem os números, hoje a gente tem as provisões, hoje a gente tem tudo isso. Foi um dos trabalhos que eu fiz entrando lá, né? A gente consegue ter números hoje. Ela tinha um sistema, só que não dava para usar, porque não é que não dava para usar o sistema, é que não dava para alimentar esse sistema, não dava para estar fazendo esse controle. Hoje a gente consegue. Hoje a gente consegue saber tudo que está acontecendo financeiramente, tudo que a gente tem de contas, tudo que a gente tem provisão de meses, né? Dá para a gente comprar, vamos comprar uma tecnologia Y nova? Vamos. dados, né? A gente precisa de dados. E o médico, ele tem muito, é terrível isso, né? Quando eu saí da faculdade, eu também caí nesse erro comum, né, do médico, de não entender nada de gestão, de querer gastar o primeiro salário em coisas, né? Trocando de carro e não sei o quê. Gente, né? Que cabeça pequena, né? Então, assim, a gente tinha isso. E hoje eu quero cada vez mais dados. Então, eu sou viciada em listas, checklists, também para organizar a coisa toda e não deixar nada passar, e relatórios, porque dados concretos, mas tudo de forma prática. Porque, gente, tem uma coisa, isso é uma coisa que a gente teve que conversar, porque o perfil comportamental dele é muito diferente do meu. Né? Você é como? Detalhista. Detalhista. Bem detalhista. Eu sou dominante, né? Eu sou... Você faz rápido, vamos fazer. Sim, tanto mas, que assim... Mas é uma coisa que eu fazia conversa... muito lá, sabe? Eu fazia isso. O objetivo, depois... A versão, né? Respostas versionadas, né? A primeira resposta, versão 01, que é uma resposta... primeiro nível. Aí, em cima disso, a gente consegue explodindo elas, né? Para você alimentar e dar mais detalhes. Só que lá com ela... Eu já quero. Eu Começa já do fim queria- pro começo, não do começo. Isso. Porque ele quer explicar. Vitor Eu do também céu. Quando ele começava a querer explicar... Começa do fim. Não, peraí, ó, déficit de atenção, tá chegando aqui. Começa do fim. Aí eu parei. Hoje já não acontece A mais. gente combinou, eu falei, daí eu falei, não, peraí, que eu já não tô lembrando mais da última coisa que você falou, não. Aí eu montei assim, olha, eu só quero esse dado, faz papum, não me explica nada, por favor. Aí com o tempo ele começou a entender que, aliás, né, num dos eventos lá, quando você falou, adorei que o Vitor uma vez falou do perfil comportamental, eu falei, tá vendo? Ela me Isso que eu cutucou, falo assim, pra no você. High Magic teve. Eu falei, é isso que eu falo pra você. Por favor, entenda. Escuta, não escuta. É... Ela falava assim pra mim, eu achei, escuta, tá vendo? Dá Você só tá o vendo? dado, não me explica, porque eu vou Você bugar. falou isso Eu no vou palco, bugar. velho. Falei. Falou. É do o exemplo da minha esposa, que eu falei que ao entender isso, não melhora só o negócio, melhora em casa também. Ótimo, exatamente. Cara, parece que você tava falando pra mim, assim, ó, Fabrício, tá vendo? Isso aqui, isso aqui. Aí ela, e assim, bateu com o que ela me cobrava exatamente o que você falou. Né? Daí, respondendo a pergunta, então, dele é meu sangue nos olhos, e o meu, em relação a ele, é essa estrutura organizacional ágil, que eu acho fantástico. Com detalhes também. Com fantástico. O quanto é importante, né, a gente entender para a gestão de, não só de time, mas até esse relacionamento, esses perfis diferentes, para você saber que a dele é uma pessoa que só precisa chegar e falar, o dado é esse aqui, e agora se vira com ele. Não precisa explicar. Que dado?
ultimamente que você usa para tomar qualquer tipo de decisão ali dentro do consultório? O básico, você tem que saber faturamento, entrada e saída, né? Razonete, não, da financeira. Acabou. Isso é o principal. E eu gosto muito de provisionamento, de gasto, entendeu? Porque daí eu vou entender Certo. onde eu posso investir ou não. Mas tem algum dado assim que influencia ou venda ou excelência no atendimento que você usa ali no dia a dia e que Conversão, o teu time te traz? dado de conversão. Isso a gente tenta, mês a mês, entender quantos pacientes vieram, orçamentos gerados e o que virou cirurgia, o que virou faturamento, entendeu? E os que não viraram, o que a gente fez aí, o que falhou para não virar, entendeu? O que dá para a gente pegar. Tem algum caso que vocês lembram que foi discutido? Isso aqui Tenho. não virou cirurgia? A Adele pode exemplificar sim. vários aí. Né? Por exemplo, e isso gerou até uma rotina totalmente diferente. Quando eu comecei a estudar um pouco de venda, na verdade foi até uma virada de chave na carreira, foi quando Estudar venda. foi quando, antes de estudar venda, foi quando eu entendi que eu gostava de venda. Porque para as pessoas no geral, venda é um subtrabalho, certo? Nossa, vendedor. Vendedor. Ih, Deu cara é certo em vendedor. nada, virou vendedor. Sabe? Você até, tipo, Tem gente que desmerece, sabe? vira cara? até... Você não tem noção isso. Vira até um adjetivo, né? É vendedor, como se fosse assim, é marqueteiro, não sei o quê. marqueteiro. Alguma coisa assim. Ou é o vendedor chato. Eu fui ouvindo um podcast uma vez, a respeito de um livro lá, a autora estava falando, e eu me identifiquei com ela, que ela percebeu que o que ela fazia era vender. E quando a gente é médico, a gente não percebe, mas a gente é vendedor o tempo todo. Total. Vendedor porque a gente está vendendo, de fato. É uma troca ali de um serviço por uma moeda, certo? Isso é vender, né? E aí quando você percebe que não é antiético você vender, porque nesse podcast ela explica que ela percebeu que ela gostava de venda quando ela entendeu que a venda é, na realidade, uma forma de ajudar uma pessoa. Por que ajudar? Porque você está ajudando a pessoa a suprir uma necessidade que ela tem. Ninguém compra. Tudo bem, você compra uma coisa que é desnecessário, não totalmente, nunca é totalmente desnecessário, sempre é ou por um desejo, mas você quer suprir alguma coisa quando você compra alguma coisa, ou é fome, ou é uma coisa que você precisa vestir, enfim, o que for, ou é um sonho, mas é algo, uma necessidade tua, que você precisa suprir. Então, quando você vende corretamente, é quando você de fato atende à necessidade daquela pessoa. Então, existe o preconceito do vendedor vem quando, sim, o vendedor antiético, por exemplo, quantos sapatos pequenos eu não comprei na minha vida? Por quê? Porque um vendedor me convenceu a comprar um sapato 35 se meu pé é 36, porque vai lacear. Vai lacear. Esse é o péssimo vendedor. Eu não vendo nenhuma cirurgia que eu não entenda que é indicado para aquela pessoa. Tem gente que vende. Então, você entende? Então, a pessoa vem tendo uma necessidade e uma indicação. Primeiro que eu não aponto para ela, olha, você quer fazer o abdômen? Mas eu acho que você tem que fazer a mama. Não, jamais. Às vezes a pessoa nem olhou para aquilo. O professor Pitangui ensinava isso. Você nunca aponte para a pessoa o que você acha que ela tem que, né, mudar. Então eu percebi que não é antiético usar técnicas de venda, porque a técnica de venda vai fazer eu alcançar a necessidade real daquela pessoa e vai fazer ela ter uma experiência melhor nesse momento de alcançar e suprir a necessidade que ela tem. Então olha que lindo que é a venda. Entendeu a virada de chave? Gente, aí eu fiquei apaixonada, eu falo com brilho nos olhos. Eu amo vender. E amo entender técnicas de venda, sabe? Então, assim, a conversão. Aí eu observei, voltando ao assunto, que determinado paciente que ali, durante a minha consulta, ela estava engajada, estava tal, chegou, quem passava, e passa ainda muitos dos meus planos de tratamento, o meu braço direito lá, que é a Karina. Ela vai para uma sala, né, uma sala de acolhimento que nós temos lá na clínica, e ela passa formas de pagamento, passa as condições, e eu vi que a Karina ficou muito pouco tempo com essa pessoa lá dentro. Eu falei, gente, eu preciso mapear como está O que está acontecendo?
essa conexão da Karina. Falei, Karina, vamos lá. A gente vai fazer um teatro. Eu sou a paciente, como se fosse essa paciente, porque eu queria entender com ela o que aconteceu. A paciente chegou aqui e tal, tinha certeza que ela nem me perguntou muita coisa, saiu e foi embora. Tá, então vamos lá, eu vou fazer um teatro, eu chego aqui e você vai me apresentar o plano de tratamento como se eu fosse um paciente. Esquece eu, Adele, esquece. Eu vou ouvir tudo. E aí eu fiz isso. E quando eu percebi, deixei rolar até o final. Deu pronto? Acabou? Acabou. Então, aí eu falei, então, cara, eu percebi, aí eu mapeei. Eu percebi que quando a pessoa entrava lá, ela falava, né? Ela é muito simpática, muito querida, e falava lá, boa tarde, tudo bem? Então eu vou apresentar para você o plano de tratamento, e já, O valor, pum! as Aí eu condições. falei, cá, você é a pessoa mais temida nesse consultório pelos pacientes, porque é você que vai falar para ela se vai ser possível aquilo ou não. A parte que eu faço lá é a parte gostosa para o paciente. Então, quando o paciente chega aqui, você não pode já sabe? Se assusta. Tenta se conectar, porque é gostoso. E isso, entenda, não é de uma forma antiética, jamais. Porque o que eu falo assim, você sempre tem que lidar com a sinceridade. Entendeu? Eu sou muito sincera, eu não sei disfarçar quando eu não, entendeu? E aí eu falei, então sempre de forma sincera, mas entenda, por exemplo, se essa é uma paciente, é uma mamãe, cita alguma coisa, ou pergunta como é que foi a consulta lá com a doutora, gostou, e aí? Mas assim, se conecta de alguma maneira com essa mamãe, com essa mulher, entendeu? Então primeiro se conecta, depois você fala, então vamos lá, vamos conversar agora sobre a realização dos seus sonhos, sabe? Mudou muita coisa. É mesmo? Abolimos a Muito. palavra orçamento da clínica, não existe. O que vocês usam? Plano de tratamento ou de plano de investimento. investimento. Você está investindo em você. Isso. As coisas Entendeu? mudam o Isso. jogo. Muda o jogo. Muda o Entendeu? jogo, porque é um investimento. Orçamento, você vai fazer um orçamento, você vai comprar um amortecedor de um carro, sei lá, Isso. né? Uma revisão. Pô, não é isso, entendeu? Assim, a gente está vendendo um investimento na sua vida, na sua saúde, no seu bem-estar, no seu psicológico. Então, palavras, né, são gatilhos ali Coisas, também, gatilhos e coisas que agregam valor, né? Me entristece ver gente que passa 20, 30 anos com um consultório parecido com o seu e que nunca para otimizar essas coisas. Uhum. Nunca parou para olhar e falou, não, espera lá, minha concierge de vendas aqui, ela tá fazendo em 5 minutos a parte final de vendas, não adianta eu ficar 1 hora com o paciente dar show, chega aqui e quebra tudo. Então, Vitor, mas sabe... Tudo é otimização. Tudo. Mas olha só, a gente viu um número, vou dar um número meio superficial, e tinha R$400 mil de orçamento. Parados, sem resposta. Sem resposta. A gente começou a fazer a repescagem também. Entendeu? Como é que vocês fizeram? Você ligou? Na realidade, ela chamou, o que paciente? acontece? Por exemplo, a gente vem aprendendo, não tem como negar, né? A gente vem aprendendo com a mentoria, né? Com o grupo do Vitor, enfim. Gente, eu não ganhei 1 centavo, nem uma balinha para estar aqui. Muito pelo contrário, nós compramos o produto mais caro desta pessoa, tá? Então, que fique, hoje eu pago que um fique vinho. claro. Obrigada. Mas é verdade. Né? Então lá a gente aprende muito a questão da repescagem, que isso eu não sabia fazer mesmo, não tinha noção. Então, vamos dizer, o Fabrício até montou todo um follow-up com base numa das trilhas lá do CRM Black, né? Com tantos dias a Karina volta a entrar em contato, com tantas semanas, e sempre a gente já montou o discurso, como que é para abordar isso. Já tem o script completo. Isso, Então, a gente começou a fazer isso e realmente... E fazer campanhas. Aí foi uma coisa que eu comecei a criar. Legal. Montar campanhas, assim, sabe? Mês tal, a campanha se a gente vê que é um mês que a gente precisa ter um fechamento maior, uma campanha de ganhar uma cinta, ou atrelar um outro, sempre agregando um valor ali, né? A gente não dá desconto. Não gosto. De desconto. Eu ainda tenho preconceito com a palavra desconto, mas a gente agrega valor. Sim. Tá? Ou em serviço, fisioterapia e tudo mais, ou em algum produto que a pessoa vai precisar para aquele momento ali, né? E as experiências, né? Uma coisa que também a gente vem melhorando cada vez mais são as experiências do cliente. E, mais uma vez, não é antiético isso.
Eu tô falando muito isso porque, gente, isso é uma coisa que por muito tempo foi uma dor para mim, até eu entender, e essa foi a virada de chave. E que eu vejo que muitos colegas, você que lida com isso, você deve ver. Muitos colegas ainda não conseguem destravar isso, né? Assim, de vender, e tal, porque acha que ainda é antiético. Não, gente, eu quero hoje ter a mesma experiência que eu proporciono Você para os meus proporciona. pacientes. É gostoso, gente, não é uma delícia você entrar num ambiente cheiroso, então a gente tem o cheirinho, o ambiente que tem bebidas ali, que tem uma pessoa que te serve, que tem um bolinho, que tem, sabe? Enfim, que ganha a gente dá alguns presentes, né? Então, eu sempre estou em busca disso. Ah, se é paciente de transplante capilar, eu dou o travesseiro de pescoço personalizado. Então, paciente de plástica, poxa, eu dou um hobby gostoso, um tecido bom, uma pantufinha para ela ficar em casa naqueles primeiros dias, que é desconfortável. Essa experiência é incrível, né? O mundo Incrível. E a experiência de consultório também, né? A experiência de consultório a gente está o tempo todo tentando, aprimorando, né? Toda dificuldade ou todo ponto de atraso, a gente pensa, discutimos, até com o time, né? Assim, você tem uma ideia, a secretária nossa, que hoje a gente, né, poxa, vou dizer que ela, elas vão assistir. eu sei, é um braço Com direito certeza. nosso lá, entendeu? Também, ela e a Karina Ela e a são Karina, né? incríveis. Mas ela traz, assim, algumas coisas também pra gente, a gente escuta e às vezes dá uma lapidadinha, faz alguma coisa e, né, e tenta aplicar. Dificuldades, né? Tinha dificuldade, por exemplo, que são 2 torres lá, né, da clínica, né? A gente tinha dificuldade, por exemplo, do paciente chegar no nosso andar nas salas. Uhum, Poxa, vamos fazer um vídeo, então, lá de fora, desde a entrada do estacionamento, um vídeo Então, o institucional. paciente agenda, ele já recebe um A vídeo. hora que ele Recebe. agenda, ele recebe um vídeo desde o carro, lá da entrada do estacionamento, guiando ele, recepção, aparece, elevador, aperta o botão, saiu do elevador, virou à direita, já tá, sabe, tudo, tem uns 8 minutos de vídeo, mais ou menos, 7 minutos de vídeo, assim, que a pessoa A vê experiência tudo. já começa lá. Começa lá, agendou, já tem um vídeo, entendeu? Além dos dados, né, interesse, a gente manda esse vídeo para a pessoa, né? A parte do atendimento, tinha coisas muito repetitivas dela, então tem um processo nosso que a pessoa entra, ela primeiro, né, tem um primeiro atendimento lá, né, na na recepção. recepção, e aí a hora que vai entrar para iniciar o processo dela, ela vai para uma sala, ela senta na sala, a nossa secretária fala, olha, agora tem uma TV nessa sala, agora vai passar um vídeo aqui institucional para você, ali já tem a Adele, um vídeo muito legal. É mesmo. Eu montei recente. Ficou Mas o que muito foi legal. falado nesse vídeo? Porque lembra, a gente está batendo papo que eu esqueço que tem pessoas ali, né? Porque é tão gostoso conversar. Mas eu já tinha comentado com o Vitor que eu faço um roteiro. Eu sou visual, né? Eu sou visual e até para captar também pessoas de perfil comportamental visual, estudo em perfil comportamental, que isso muda a vida, né? Então eu tenho um roteiro com slides, para que eu não perca nada, para que eu detalhe ao máximo. Você faz sua consulta com Faço. os slides abertos. Ela tem uma TV na lateral. E o paciente vê também. Vê também. Só que tinha algumas partes que eram muito repetitivas. E eu queria ter mais tempo ali, que minha consulta, primeira vez, é 1 hora, né? Às vezes até mais. Então, o que eu fiz? Eu peguei essas partes repetitivas, montei um vídeo dá 5 minutos de vídeo. Só que bem interativo, assim, sabe? E o paciente assiste nessa sala de acolhimento. A nossa copeira vai até para ter atenção. Já chega mais preparado na sua sala, você não precisa repetir. Eles adoraram esse vídeo. O que você fala basicamente nesse vídeo? Dá um eu exemplo. falo, bem-vindo, a sua experiência aqui na clínica começa agora. Aí eu falo, vamos conversar um pouquinho sobre como vai ser o seu dia aqui, para que nossa interação seja a melhor possível, para que quando você vem até a minha sala e nós tenhamos o nosso momento mais pessoal, que a gente realmente foque na sua história. Basicamente isso. E aí eu falo, bom, primeiro nós vamos então conversar, você vai me contar a sua história, eu vou te mostrar alguns resultados, tal. Você vai ter um momento de pesagem, vai fazer uma bioimpedância, é isso, sabe? Eu falo para ela,
Vou também agora te explicar, gente, não lembro totalmente, mas assim, vou te explicar alguns pontos que são comuns a todas as cirurgias e que podem ser sua dúvida. Legal. Por exemplo, toda cirurgia plástica depois é necessária uma fisioterapia, que pode variar, e aí eu tenho assim, eu coloquei uns básicos, sabe? Por exemplo, abdominoplastia, são 15 a 20 sessões, mas não lendo aquilo, sabe? É só um fundo e eu vou falando. Entendi. E sou eu falando, e eu fiz como se fosse eu usei o Movave, né? Acho que, não, eu usei. Bora. Detalhe que eu mesmo editei, tá? Sim. Nessa minha, Não, você mas Ficou do sabe? teu jeito, ficou do jeito que você Não, queria. mas ficou excelente. Ficou Parece que excelente. ficou excelente. E é legal que é muito integrado, né? Porque ela entra, a secretária sai de lá, É um balé. a gente tem uma sala administrativa. Ela só passa lá e Dá o play no vídeo. terminou, e ela já sabe mais ou menos, e assim, é muito legal que terminou o vídeo, é o tempo dessa paciente sair daqui, ela tá livre na sala dela, Eu já vou buscar, eu Já vai mesma buscar. busco a já paciente vai na buscar e já vai pra recepção sala. e a paciente vem. Ficou muito legal. E isso parece que não, mas o paciente Ah. percebe. Percebe. No mínimo, Não, é ela um entra, subconsciente, ele percebe ela que- recebe um cardápio, a que é nossa copeira, diferenciado o negócio. vai lá, serve, né, tem um cardápio que ela escolhe a bebida e tal, entendeu? Então, O paciente percebe que tem excelência no negócio. Quando Percebe. dá um play, acabou o play, já vem a médica que me pegar, fica nem que seja no subconsciente. Isso que eu acho interessante. Aí o paciente está olhando ela na TV. Hoje em dia as pessoas estão olhando só a tela do celular. Então a imagem já não tá valendo muito. Só que quando ela ainda vê na TV, aquilo já é um elemento de autoridade. Então ela já tá vendo na TV, olha, tá na TV. Do nada a médica chega, tô te vendo na TV agora. Querendo ou não, tudo é só ficou muito empilhamento de estímulo atrás de empilhamento de estímulo. Muito bom, isso que é excelência. Muito bom. Você falou para mim de Pitangui, você conviveu com ele? Ou Sim, conviveu? O sim. que esse sujeito tinha que os outros não tinham, né, cara? Muita coisa. Ixi, agora coisa. pode pôr mais 2 horas aí. Nossa, é que eu sou muito fã. Não, mas pode era falar um pra sonho. gente. Eu escutei muita história, mas Se pudesse fazer um download da cabeça Tá. dele e trazer pra gente, ó, esse médico ele tem essas coisas aqui que a maioria não tem. A cabeça dele funciona numa outra rotação. O que é que ele tem? Primeiro a visão, né? Os gênios, eles têm uma visão que é fora do comum, né? Então, de olhar, entender e pronto, assim, ó, é uma coisa que é quase que mágica, né? Não é uma coisa totalmente treinável. Segundo, ele pode ter gente que não conviveu nesse ponto, mas ele tinha uma humildade e muito bonita de falar que, assim, ele nunca falava que a técnica do outro não era boa, ou que a cirurgia não tinha sido bem feita, ou que não sei o quê. Ele falava, nas minhas mãos isso não funciona. Sabe, uma coisa nesse Sim. sentido. E sabe essa coisa da conexão? Eu aprendi com ele. Porque eu fazia consultório com ele. E todo paciente, 100% dos pacientes que entravam com ele não começava já examinando. Ele começava, porque nós tinha um roteiro, né, de perguntas que os residentes lá embaixo já tinham feito para paciente. Eu pegava esse roteiro, eu lia, e eu apresentava esse roteiro para o professor antes dele entrar na sala, que a paciente já estava esperando ele na sala. Então, ele circulava nas salas do consultório. Então, eu falava, professor, essa paciente, primeira vez com o senhor, ela é de Goiânia, não sei o quê. Então, ele entrava, olá, muito prazer, nossa, você é de Goiânia, que cidade maravilhosa, ela tem um restaurante assim, tem, então, você entendeu? Sim. Ele conectava, eu achava aquilo mágico, sabe? Muito interessante. Tem a outra questão, assim, dele não apontar, sabe? Como eu falei para você, algo que não é um sonho, não é a necessidade da pessoa. Então, ele era ético nesse ponto. Ele nunca... Seja o paciente que veio buscar a demanda X, ele fala só sobre ela. Mesmo que ele... A não ser que o seu paciente coçasse a mão para falar outra coisa. Isso, exato. E isso é ético, né? Porque... então, não, ele só falava de coisas que ele acreditava, e ele tinha sangue nos olhos, assim. Acaba que muitos, como a gente gosta muito de biografia, né? Você vai observar, analisar as histórias desses grandes caras, assim, eles têm às vezes, até falta de dedicação para a família, né? Porque eles são tão apaixonados por aquilo, ele era absurdamente apaixonado. O professor, ele tinha dificuldade até de falar não para algum evento, para alguma coisa. Ele viajava o mundo inteiro, ele tinha presentes, ele tinha umas 3 salas de presentes na clínica, sabe? E fora os presentes por toda a clínica, de lugares que você nem imagina. Então, Pessoas também. e ele era
assim, ávido por conhecimento. Isso todo cara de sucesso, mulher de sucesso, toda pessoa de sucesso é ávida por conhecimento, tem tesão em buscar conhecimento. E ele era assim o tempo todo. Ele falava, ele era poliglota, falava mais de 5 línguas. Enfim, ele estava o tempo todo lendo algo diferente, querendo. E ele ouvia, assim. Eu lembro uma vez que nós sentamos numa sala que ele tinha lá e ele queria minha opinião sobre um quadro que tinha lá, sabe? Ele queria saber o que eu olhava. Ele gostava de conversar com pessoas. E nessa área, se você não gosta de pessoas, ainda mais hoje que a questão toda da experiência do cliente, a gente sabe quão importante tá, você tá fora do jogo, né? Você tem que gostar de pessoas para você realmente deslanchar de fato, real. E ele gostava. Tem alguma passagem, você falou do quadro, mas alguma coisa que você viu acontecer ali dentro do consultório com ele, ou até fora do consultório, que te ensinou alguma coisa? Que tá fresco assim na memória? Assim, ele me fez ter orgulho também, você me falou isso, me lembrou uma coisa, ele me fez ter orgulho de mim. Porque uma vez a gente estava conversando e às vezes a gente sentava numa sala lá no final do consultório e conversava assim. Ele falava que eu era espontânea, então, porque o pessoal tinha muito medo dele, né? E eu conversava com ele. Eu falava, bom dia, boa tarde, professor. Eu falava assim, e o pessoal todo mundo assim, boa tarde, bom dia. Então ele conversava às vezes comigo e ele me perguntou se eu dava plantão e tal. E quando eu entrei na residência, tinham falado que a gente não podia trabalhar fora, né? Tinha que ser exclusivo da residência. E eu falei, eu dou plantão. Ele, ai, na sua época eu também dava. Você tá certa, a gente tem que trabalhar mesmo, é importante conhecer outras áreas. Eu olhei e falei assim, nossa, professor, que bom ouvir isso, né, tal. E dentre outras coisas, assim, sabe, ele começou ele às vezes falava algumas coisas que me fazia ter orgulho de mim. Eu achava que você entende o que eu quero dizer? E o fato simples dele querer conversar comigo, eu já ficava assim, nossa, o professor quer conversar comigo. O que eu tenho para oferecer de ensinamento para ele? Nada, né? Mas não, ele gostava. E isso me fazia ter orgulho de mim, sabe? E de estar ali. Eu me beliscava todos os dias para estar lá. Tanguy É. Foi um daqueles sujeitos para emocionante sempre. estar lá. Muito bom. E, Adele, seu pai como médico, tem alguma lição que ele te deu quando você era menina, que você acompanhava ele? A humildade. Humildade? Humildade. O meu pai é absolutamente, absurdamente humilde. Ele tem até dificuldade de ter amizades com pessoas do meio, porque realmente ele não gosta dessa energia que às vezes a gente sabe, né? Que existe muita vaidade, muita luxúria, né? Muita coisa pesada, né? Aliás, assim, em todo meio tem, mas sempre em meios onde circulam mais dinheiro e mais status, e a medicina circula muito status, é mais fácil de você ter uma energia ruim ali. E meu pai me ensinava muito essa questão da humildade, me puxava para o chão. Não me deixava ser marrenta, embalada, metida em qualquer estado, fale do jeito que for. Mas é assim, ele sempre me puxava para o chão e mostrava como a gente tinha que respeitar, entendeu? As pessoas. Então você tem que ter humildade. Ele ia de gravata fazer saúde pública no postinho, sabe? Então isso eu tenho. E vão muitas pessoas, às vezes simples, lá no consultório para fazer câncer de pele, né? E alguns procedimentos que eu não deixo de fazer justamente porque é como se eu estivesse devolvendo ao universo, né? Contribuindo, assim, de alguma forma. E eles ficam, né? É uma coisa linda, gente. Eu falo que ali é onde eu tô mais abençoada, que é o povo que fala assim, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. E é muito fofo, sabe? Já tive paciente que chorou na minha sala de observar como eu tratava essa pessoa, como se eu, assim, estando eu na posição, É que eles já chegam com o pé atrás. chegam Eles com já chegam medo, com porque tem medo. muito Mais um médico cirurgião que plástico, trata mal, Que que não sei o já apanhou quê, bastante, entendeu? já apanhou muito da E vida. ela dá um acolhimento. Eu encosto, tem gente que já falou isso, nossa, a senhora encostou em mim.
nenhum médico nunca tinha encostado mesmo em mim. Você abraçou. Já ouvi gente chorar, entendeu? Maravilha. Então, isso é incrível, É assim. incrível. Isso vem do meu pai. A gente fala pontos da carreira de vocês, dessa construção aí do consultório, da sua carreira e depois da construção. Foram viradas de chave. Bom, acho que teve uma grande virada de chave, que foi na pandemia. Eu tive aquele momento em que o momento que eu comprei minha clínica. Porque até então eu alugava, acabava pulando de lugar para lugar. Eu estava numa transição, né? Porque eu virei 360 graus a minha vida quando eu saí do Rio de Janeiro. Eu já tinha consultório no Rio de Janeiro, né? Sou de Sorocaba, mas fiquei quase 16 anos no estado do Rio. E eu decidi voltar para Sorocaba com a mão na frente, eu tô atrás de dívidas, né? Então eu tinha Isso já era cirurgião já era plástica? cirurgião plástica, já Super. tinha consultório no Rio e o Rio estava muito complicado. Eu queria muito voltar, assim, complicado dia a dia, trânsito, Entendo. assalto. Eu queria voltar para Sorocaba, onde minha família mora, inclusive. Então, só que eu não tinha nada em Sorocaba. Meu pai, que é médico, é em Itapeva, entendeu? Eu não tinha um lugar para eu trabalhar, não tinha nada. E voltar para casa da minha mãe não era uma opção. Não existia essa possibilidade. Não existia a possibilidade de eu atender lá em Itapeva. Enfim, era eu e eu. E aí eu vinha alugando aqui e ali e tal. E eu tinha alugado uma sala dentro de uma clínica e eu estava bem lá. Foi quando eu comecei a crescer um pouco. E o proprietário dessa clínica, um belo dia, decide me pedir a clínica, só que meu contrato tinha vencido. E eu falei que eu não ia sair. Ele entrou com uma ação de despejo. Eu ganhei a ação, tá? Mas obviamente eu não tinha clima para estar ali. E eu não tinha dinheiro para comprar uma outra sala, só que eu não dava mais conta. Você sabe, medicina, não dá para você ficar pulando de galho em galho. Você tem que, num certo momento, você ter um lugar. Não precisa ser comprado, mas que seja um contrato de longo prazo, né? Só que nesse caso ali não tinha vencido, mas não tinha clima para ficar ali. Ele começou a infernizar, porque realmente queria a sala de volta para o filho dele usar, enfim. E ali eu falei, gente, eu vou comprar. Eu vou comprar, não sei como, mas eu vou comprar. E aí veio a pandemia. Falei, como caramba, lascou agora de vez, né? O centro cirúrgico fechou, tal, só que eu fui emergencista há 14 anos, né? Eu dei muito plantão, cheguei a dar 60 horas seguidas de plantão no Covid, né? Estavam faltando colegas, tal, não sei o quê, pessoas que eram capacitadas, e eu fazia todos os procedimentos, né? Então, trabalhei muito no Covid e acabou que ali eu consegui separar um valor, né? Para dar entrada em 2 salas. Então, eu dei entrada, financei o resto e foi aqui fazendo cada espaço. A gente até hoje ainda, agora eu estou reformando mais um espaço. Depois comprei mais uma sala, então agora a gente tem mais de 130 metros quadrados. Uma funcional, a princípio, né? Não, dá para funcionar. Sim. Depois, um primeiro nível de decoração, estética e tal. Depois um segundo nível, aí teve a terceira sala, que foi comprada também. Fechamos mais de meio andar, assim, do prédio. Não é tão grande, mas assim... Não, são mais 130 metros, tá? Mais Maravilhoso. 130 metros, Mas, tá assim, ótimo. Mas assim, aí vamos preparar essa próxima sala, preparamos para tudo no nosso tempo, entendeu? E é muito legal. E agora, assim, agora os requintes, né? Agora a gente tá, né, uma ideia nova, uma coisa, a gente vai e faz. E tá ficando lindo. E tem tudo lá. A gente tem 2 salas de procedimento. Aí esse foi um grande momento, assim, de virada, realmente profissional, porque aí decolou. Eu acho que um grande momento de virada de chave foi essa questão da venda, realmente, porque isso foi aceitar a venda. Antes e depois, Adélia antes e depois, doutora Adélia antes e depois, destravou. Destravou, vou. Isso. E esses 2 foram os grandes momentos, assim. E teve uma virada de chave junto com a mentoria, óbvio, né? Que muita mentoria, coisa. A mentoria... que a mentoria realmente veio para brindar
refinar, eu acho A até, gente né? refinou tinha muita coisa, Refinou Vitor, muita assim, que a coisa. gente discutia, até de coisas que falavam na mentoria, a gente falava, nossa, mas a gente já falou disso, lembra? Aumentar o ticket médio. Na Então, verdade, a gente quando eu sempre fui pro falava, high nossa, a gente já med, conversou disso, só que a gente nunca aplicava. é, E, tipo, sabe, nossa, olha, você, no high med mesmo, né? No high med, olha, Adela, a gente lembra que a gente falou disso, sei o que, então, sabe, coisas vivências, né? eu fiz uma pergunta no high med idiota, né? Até o Fabrício falou assim Eu pra falei, mim, nossa, por que por você que você fez? perguntou isso? Falei, porque eu precisava ouvir do Vitor. Ela sabia a resposta, ela perguntou, eu olhei pra ela Bom, e falei só assim, para contextualizar, eu perguntei pro Vitor assim, o Vitor estava falando sobre aumentar o ticket médio, né? E aí eu falei, Vitor, mas como que eu aumento assim de um dia para o outro? Vou aos pouquinhos, eu nem sabia falar, me expressar o que, né? Assim, agrego mais procedimento. Ele falou, simplesmente aumenta e vai, tipo, aumenta o valor. tipo, eu olhei pra ela assim, Aí eu falei, tá bom, sentei assim. ficou quietinha, né? Aí ele olhou assim, porque eu precisava ouvir. Você entendeu? Destrava. É que eu acho que as melhores mentorias, elas confirmam as nossas suspeitas. Elas não trazem coisas novas, mas confirmam aquilo que a gente já estava Isso. imaginando. Pô, então tá confirmado, eu vou por esse caminho. É uma das coisas que a gente ganha com isso. Quando ela falou dessa virada de chave, parece que você se emocionou um pouco, ela falando de 60 horas de plantões. Foi uma época terrível, né? Foi uma época terrível. Eu tive muitas perdas A familiares. gente teve Teve meu padrasto, faleceu, meu primo, meu tio, todo mundo eu cuidei. Foi. Ficou em casa. Foram muitas coisas que aconteceram nesse período. Mas por conta disso, vocês conseguiram também construindo. Também. Sim, é que assim, Eu não fico na. O desafio te impulsiona, não te me retrai. impulsiona, não me retrai. E assim, é o que eu falei, eu sou absurdamente otimista e eu sempre vou buscar em coisas que aconteceram a lição. Eu não fico estacionada. Já teve vezes assim dele me ver muito, muito triste e de eu chorar assim de soluçar. Né? Tem tribos que fazem isso, né? Que você tem que chorar. E ele ficar preocupado, ele, não, mas calma. Não. Eu falei, não, sai, deixa eu viver meu luto hoje. Exato. Hoje Aí eu aprendi, que hoje se acontece algo parecido, eu falo, que deixa. praticamente raro acontecer hoje em dia, mas acontece. Porque eu acabei, tô mais calejada, mas assim, é aquele momento. Chora um dia. No outro, vamos lá, eu tenho que fazer, entendeu? É um soft skill, assim, uma coisa que eu acho que... Me conta uma coisa, vocês dois. Consultório, já sei que tá bem. Nós estamos falando aí de milhões, então o negócio tá bom. É isso que eu gosto. Amém. Quer dizer que tem muita mamãe voltando ativa, muita mamãe sendo amada novamente, se amando novamente, que é o principal. Agora, qual que é o próximo passo? O que vocês têm em mente fazer? A gente está agora com uma turma de transplante, curso de transplante, né, capilar. Na verdade, transplante de barba e supercílio. Coisa que a gente vê pouco. Eu aprendi transplante capilar, eu tive lá no Instituto Ipitangui com o professor meu, hoje padrinho de casamento, grande amigo, Henrique Radvansky, né? Ele me ensinou tudo sobre transplante. Eu sou da diretoria da BCRC, que é a única associação de restauração capilar realmente conectada com a SBCP e a SBD. É uma associação muito séria. E então eu tenho esse know-how também. E aí eu tenho esses dois polos, eu entendi que eu tenho esses dois polos. No polo de transplante, eu hoje tenho também um colega dermatologista maravilhoso que me ajuda lá na clínica nessa área. Eu montei uma sala para isso na minha clínica, de transplante mesmo. E agora a gente está inaugurando os cursos nessa área, então, que vão ser lá em loco. Realmente esse é o próximo passo. Hands-on, totalmente e depois vocês querem ir para um total online ou sempre vai tem a necessidade de fazer o... Tem a necessidade porque é uma coisa até ética, assim, né? Não dá para você jogar o conhecimento no vazio. Igual a outra que ensinou peeling de fenol por uma não apostila dá, de 40 páginas. Não dá. Isso não existe. É uma coisa que eu não conseguiria fazer. Entendi. E aí vai ser o curso de transplante de barba e de... Isso, de supercílio.
Então vai ter, Olha, a nem gente tem uma sabia, primeira nunca nem turma imaginei. de É que supercílio. eu fiz a barba, mas ela fez minha barba. Eu não tinha nada de barba. Agora ele tá com a Eu barba raspada raspei hoje. aqui, porque Aí, muito viu, tempo... você tinha que ter vindo com a sua barba eu cheia. fiz transplante de Você barba. que Ela que transplantei fez. a barba do seu Transplantei, marido? foi? Eu tinha muita falha, fiz. né? Então eu Ele tinha não- bigode e um Uhum. pouquinho de cavanhaque. Hoje eu tenho minha barba Tá, mas desenhada ele tinha inteira. falha, eu não tenho nem barba. Eu tenho jeito. Sim. Tem, se você tiver uma boa área doadora, com Então você certeza. pacientes ali do. Porque foi cabelo, tirou o cabelo. Tudo daqui a um tempo vocês vão me receber lá. Você acha boa. Tom, o Vitor ficar barbudo ou não? O que incomodava é que sempre tinha que raspar, Aham. né? Então, assim, porque ficava Agora ele feio, tem opção, né? quando ele quer Agora, quando eu deixar quero deixar, a barba é, Cara, comprida. eu tenho que raspar todo dia da minha vida, porque eu tenho 3 pelinhos aqui, 3 aqui, 4 aqui. Ei, mas era o que aconteceu Sério? comigo. O meu era alguns aqui do lado. O bigode até que eu tinha bem formadinho, bem com o cavanhaque. formado. Mas aqui a lateral era muito feia. Aí ela tirou o cabelo, pôs aqui, resolveu o problema. Maravilha, então. É isso aí. Vou, E assim, vou a ver gente- se em casa minha esposa ela quer ter essa versão. Eu vou falar que elas preferem a barba maior do que Eu gosto. a lixa Eu que gosto fica da quando barba. você faz a Eu barba. gosto, né? mas é que ele, às vezes ele enjoa, ele tira, daí depois ele deixa crescer bastante, aí depois ele enjoa, ele Então você tira. vai ensinar o pessoal a fazer transplante de barba. Vou ensinar o pessoal. E assim, Que legal. é legal que a gente montou um planejamento, né? Hands-on, né? Como a gente falou. É uma experiência também para o médico lá dentro, né? Porque a gente montou uma experiência realmente para ele Isso fazer é esse muito curso. legal. E existe complemento do curso, né? Se o médico, poxa, vou precisar de algo mais específico, a gente vai ter braços desse curso que vão estar atendendo essas necessidades, né? Tipo, até presencial da nossa equipe na clínica dele se precisar, entendeu? Uhum, a gente está criando um ecossistema. É isso, entendeu? Aprendi É com o isso aí, Victor. tem que criar o ecossistema. Exatamente. Entendeu? Então a gente está Então, criando tem treinamento alguns outros produtos para ali. auxiliares, tem treinamento para o médico, entendeu? Isso. Entendeu? Já a agência que ajuda eles a captarem o paciente deles. É um mercado, porque a gente vê muito transplante capilar. Né? O transplante de barba é uma coisa que alguns famosos já começaram a fazer, e você vê que tem que é uma coisa que está começando a ficar em alta, e eu acredito que é um mercado muito promissor. É isso aí. Porque a masculinidade, não sei o Vitor Jaci, que já não tem barba, mesmo, então não faz diferença. Mas o pessoal tá muito ligando isso. Tem gente que procura, que não tem nada E que tem realmente muito quer. homem que não sabe que existe essa possibilidade. A hora que fala, assusta. Nossa, barba. Muito. Dá para fazer. Dá Você pra fazer. assustou a questão do supercílio, né? Realmente, é sobrancelha. Por que não, né? A gente que Então- sort um acidente, né? Uma ou que tem cicatriz, alguma sobrancelha coisa, ou muito falhada, fininha, e fininha. quer que ela seja mais Muito disso, né? O cara grossa, teve mais um espessa. paciente Sim. que ele teve um acidente de moto, ficou com uma cicatriz aqui, com um dedo de largura aqui, não crescia pelo ali. Implantou, acabou o problema, entendeu? Em cima da cicatriz. É. Maravilha. E tem já nome o projeto, tem o Instagram do projeto. Tem o nome do curso, né? Nós temos a Move Med Academy, Legal. tá? Que é a nossa escola É a aí. empresa, na verdade, é a empresa Isso. que Em breve eu vou colocar também o Instagram, no meu Instagram, né? DRA.Adele Gonzalez mesmo. Que tem um Instagram que está sendo todo montado, que deve ser lançado aí nos próximas Mas essa primeira semanas. turma já está Já tem data. Já tem data e já está sendo. Porque são só 4 alunos por são turma, 4 então é alunos bem... justamente Sim. para dar essa possibilidade de hands-on. todo mundo ter atividade, todo mundo mão na massa, né? Porque muita gente fica difícil, né? Então, são 2 dias de curso, Isso. o dia todo, né? É uma experiência, como eu falei, é uma experiência mesmo, está sendo bem legal. Tá, se precisar de paciente modelos. Vamos lá. Rotina de vocês, como é que é? Bom, a Nossa, gente... hoje é uma maravilha, né? Hoje é uma maravilha? Hoje, para ele, então, mudou muito, né? Porque... Eu Bom, fiquei 20 anos viajando de Sorocaba a São Paulo, né? Todo dia? Todo dia. 1 hora, 1h30? Depende, às vezes 3, 4. Depende do trânsito. Então, hoje ele está salvo. Mas a rotina, assim, no básico, em termos de hábitos, vamos dizer assim, que a gente gosta de... ele é o principal responsável pelo Pedro, né? Por levar e buscar na escola. Eu, no mínimo, 1 vez por semana, levo e busco, aí eu vou adequando, porque dia de cirurgia eu sempre acordo 5h20, 5h30 da manhã, né? Acordo 5h20, 5h30. Porque quer ou porque precisa? Porque Porque gosta. quero, porque gosto. Isso foi uma virada de chave pessoal na minha vida. Tipo o milagre da manhã. Imagina. Mas tudo bem. Mas mais uma vez,
vou mudar um pouco o assunto, posso? Rapidinho. Olha. Autoconhecimento, tá? Ah, Autoconhecimento é tudo, até se você deixar uma dica pro universo aí, médico, antes de investir em qualquer outra coisa, invista em se conhecer. Eu tinha um preconceito com essa palavra, com livros de autoajuda, mas é que é verdade. Quando você entende quem você é, para onde você quer ir, exatamente eu sei quanto eu quero ganhar, sabe, assim, digamos que não é no final da vida, né, mas assim, eu sei exatamente o que eu quero fazer, onde eu quero estar, eu sei, está escrito, sabe? Então, quando você sabe tudo isso, muita mesmo, você já coisa. tem um planejamento, Eu a tenho meta. tudo, meta do consultório, Ou até seja, quantas cirurgias eu quero ter por semana, até o que eu quero A gente já fazer. tem, assim, tipo, o que que a gente Mas precisa, isso, né, mas isso foi uma coisa pessoal. Isso. Depois eu mostrei para o Fabrício. aí virou profissional também, entendeu? Isso. Aí a questão do autoconhecimento ampliou e abriu assim a minha cabeça para umas coisas, inclusive entender que eu sou uma pessoa diurna. E eu amo ler, só que eu não tinha mais tempo para ler. E eu acordava cansada e tal. Aí eu fui tentar, vendo essas coisas aí de milagre da manhã, tal, acordar cedo, morria de sono. Aí eu vi que eu tinha que dormir mais cedo, então eu durmo 10 horas, 9h30 eu estou deitada, 10 horas eu durmo. Agora de acordar porque eu percebi que cedo eu conseguia ler. consegui ler. Nossa, foi incrível isso já. O que você leu Aí, esses dias que você pode a compartilhar todo com a gente? dia Não, quase mas eu que você leio. leu alguma coisa que você falou, esse livro aqui, ou essa... Olha, eu estou lendo um de precificação de... Ah, eu acho que você postou lá no Postei. avião. Como é que é? Precificação de cirurgia? Quando você precifica por hora, você entende. A gente não falou ali que a gente compra as coisas por plantão, né? Começa a classificar você por hora, para você entender custos e saber quanto você tem que cobrar, tudo. Quanto vale a tua hora? Só vou jogar isso no universo agora aqui, Legal. tá? Porque daí vai Não é procurar. quanto você cobra a sua hora, é quanto a sua hora vale, Quanto a sua hora quanto você vale. calcula que a sua hora Então, vale. hoje, cada movimento que você faz profissional é baseado em meia hora vale tanto. Isso aqui não Isso. não aconteceu, Entendeu? não E vou fazer aí, esse movimento. isso. Porque até para você entender que procedimentos vale a pena você ter ou não, Certo. investir sua energia e seus Quer dizer que eu custos. te fazer vir aqui, você ficar 2 horas falando comigo aqui, Sim, Teve o porque orçamento dos Não, mas Então, vale mas muito, porque é vale uma recompensa por muito. tudo que a gente Você. Não, teve, e né? tudo, e estar aqui para mim é uma honra, É né? valioso, muito valioso. Porque você faz parte muito dessa Sei que história. Eu legal. comecei Mas a seguir em quer falar 2019. do livro? Pode falar. Eu vi que era um livro que eu quero ler. Que você É um publicou. livro que Clínico, como é que é? é O o nome? preço. Eu não vou lembrar agora o nome desse. É sobre precificação na Mas área da voltado saúde. da área da saúde. Voltado para a Pra área da clínica. saúde. Eu nunca tinha visto um livro Eu desse. também não. Na hora que você Comecei postou, a eu ler vou no comprar. avião. Já. É muito legal. É bem interessante. E ele vai ensinando você a precificar a tua hora. Porque aí, com base na precificação da tua hora, você consegue dar o preço da sua consulta, da sua cirurgia, do tal. Inteligente. E ele fala muito, inclusive, sobre aquela coisa dos planos de tratamento, assim, né? Os clínicos têm mais dificuldade de observar isso. Eles falam, às vezes, olha, essa coisa de plano de tratamento, para cirurgião plástico é fácil entender a venda de um plano de tratamento, porque é muito óbvio, né? Assim, que ele vai precisar de fisioterapia, ele vai precisar de não sei o quê, tal. E o clínico não entende isso. E aí você, depois, começando a conversar com um cardiologista, você vê que você, na verdade, pode fazer um plano de tratamento, não de uma consulta só, mas de um acompanhamento de 1 ano. Você não vende um check-up, você vende um acompanhamento da sua saúde. Então, peraí, e de forma ética, porque eu acho muito medíocre a pessoa, hoje, eu não estou julgando, mas assim, é medíocre você hoje vender uma consultinha. Você não está ajudando verdadeiramente a pessoa. Um cardiologista, ele vai estar ajudando verdadeiramente se ele pedir, fizer o check-up, e peraí, vamos acompanhar a sua melhora de performance. Quem vende consulta, vende receita. exatamente. Você não está ajudando verdadeiramente seu paciente. Deram receita e não... E ele fala isso vai lá no falar livro também, sabe? Ele fala sobre esse conceito. Então tem a dele que acorda às 5 da manhã, que vai ler, que te fortalece, aí depois vai praticar exercício, o que você faz? Isso, então, se eu tenho cirurgia, eu tenho que ir direto daí para o centro cirúrgico. Faço exercício depois, mas eu gosto de praticar exercício cedo. Então, hoje mesmo, a gente acordou e é assim todo dia. Eu vou, se eu tenho que ir para o consultório só umas 9,
eu ou corro no condomínio e depois vou para academia, ou eu vou para academia direto, aí eu chego no consultório, eu gosto de ser a primeira a chegar, adoro abrir a clínica. Nossa, melhor. Aquele silêncio, Ai, ninguém é te perguntando nada. maravilhoso. Aí eu arrumo Mas quando eu levo o tudo. Pedro chega primeiro. Aí ele chega primeiro, é verdade. Que daí eu vou para academia, ele vai levar o Pedro. Ou eu vou para o centro cirúrgico, ele vai levar o Pedro. Então tem essa coisa toda. Eu chego em casa, geralmente por volta das 6, né, 5, 6 horas. Às vezes eu tento tirar um tempo para um dia ou outro, pelo menos um dia no mês, assim, para passar uma tarde com meu filho, durante a semana, sabe? E eu prezo muito por qualidade de vida. Demais, assim. Eu tenho que fazer coisas que eu gosto, sabe? Tá com família, tomar um vinho com o Fá, sabe? Estar com os amigos de vez em quando, mas com a família mesmo. Hoje eu sou super caseira, Família, já a gente fui priva muito. demais. Qual vinho? Não. Vocês vão indicar pra mim? Qual vinho? Vinho, ó, pode ser um Catena, pode ser, não sei. Eu gosto muito de franceses também, os Bordeaux da vida aí, mas Maravilha, vai ter algum ovo assim. Vocês preferem? olha, eu gosto da região, né, Bordeaux. Maravilha. Amo Bordeaux. Tá, mas também gosto de, se falar em uva mesmo, Malbec. Amo vinho californiano, sul-africano. Sendo vinho, tá ótimo. Sendo vinho, Sendo tá vinho, tá bom. ótimo, Gosto Vamos lá. exatamente dos isso. rosé. Eu vou pôr umas perguntas rápidas aqui, que a gente já tá indo pros finalmente. E aí são perguntas mais bate-pronto. O que seus colegas estão errando na carreira deles? Eles não estão agregando valor àquilo que eles fazem. Então, essa questão de você colocar esses planos de tratamento, eu vejo isso é um erro absurdamente frequente. E eles não estão olhando os dados da sua clínica. Não estão olhando nada. Não estão olhando os pontos de contato com os pacientes dentro da clínica, os dados da clínica para a tomada de decisão. Ou também, um erro muito, muito frequente hoje, gastam tufos em marketing, sendo que a base deles é vazia. Sabe, assim, a coisa básica que eles deveriam estar fazendo é vazia. Tipo a própria atualização profissional. Sei. Então, sabe? uma formação bem medíocre. Uma formação medíocre com um A marketing gente conversou poderoso. esses dias desse assunto. E aí são coisas que tem gente que consegue crescer assim? Tem. Nossa, vai ser provavelmente vazio aquilo, vai ser provavelmente algo que não vai se estabilizar, se sustentar, entendeu? As coisas Entendi. realmente para serem sustentadas ou essa pessoa não vai ter paz de espírito em algum momento, a conta chega, Sim. eu acho, sabe? A conta chega. E alguém que veio do mercado financeiro e tecnológico que hoje vê os consultórios médicos, o que eles estão errando? Principalmente, né, ela falou aí, né, essa informação, né, saber o que está acontecendo na sua própria clínica, saber o que a clínica... Um exemplo, a gente teve um caso de uma mentoria, aquela mentoria rápida do RaiMed lá, que verdade. você perguntou pro médico lá, quanto você fatura, quanto você ganha? Ele, não sei. Como é que você sabe que está positivo? Eu vejo lá no final do mês, gastei tanto, sobrou, foi bom, entendeu? Você não pode tratar isso, você tem que tratar como uma empresa. E os médicos não tratam uma clínica como uma empresa. Poucos Não tratam. Assim, você tem que ter a visão de empresa da sua clínica e perder esse preconceito, perder esse conceito, talvez, aí, que não sei se aprende na faculdade ou não, de que, não, a gente é médico, a gente não é empresário. Não, você é um empresário. Ai, pronto, você tocou num ponto. Você é empresário, você tem que ter cabeça de empresário. Se você não pode ser empresário, coloque alguém para ser um empresário com você. E isso vai fazer sua clínica mudar de patamar. Crenças limitantes. Isso são coisas de virada de chave que eu estava falando. Crenças limitantes, a gente tem muitas crenças limitantes. Meu próprio pai, que realmente era super humilde, né, assim, para ele, tudo isso não seria necessário, entendeu? Então eu fui criada assim. Não, você tem que simplesmente cuidar. É como se fosse um crime você se dar bem financeiramente. Mas você nasceu com uma coisinha chamada sangue no olho, né, Adé? Não. A gente fala de pai e mãe, mas a gente nunca é o espelho. Minha mãe ou algumas pessoas muito próximas não tinham sangue no olho que eu tenho. Então, muito provavelmente seu pai não tinha tanto igual você tem. Para ele aquilo é o necessário, para você o necessário é outra coisa. Olha uma coisa, dessas rapidinhas agora,
bem rápido. Qual que é a grande dificuldade de lidar com um colaborador hoje, dentro de uma clínica? Lidar com o colaborador. Para mim, é a questão de cobrar o que você quer que seja feito, né? Porque é uma dificuldade pessoal, tá? Que é como eu falei antes. Agora, se eu for pensar em trazer colaboradores, captar ou mostrar para aquele colaborador, antes dele entrar, a cultura que a gente quer dentro da empresa. O que é cultura dentro de um consultório? No meu caso, cada um cria a sua, né? Cada empresa tem uma cultura, né? Na minha clínica, a cultura é de participação. A gente tem lá valores, humildade, né? Os nossos valores mesmo. Servir, então, entender, ter o ato de servir o outro, colaboração mútua, né? E atitude de dono. Então, lá tudo tem meta, a gente faz muito isso e mostra para elas a importância real. E é real, não é eu não falo isso da boca para fora, tipo, você é importante só para que ela cumpra algo. Não, mas é você mostrar real como é importante aquela pessoa para que toda coisa aconteça. Não adianta estar a Adele, médica lá, que opera legal, que tem resultados ótimos, sem o resto. Total. Entendeu? Então, isso é a cultura que eu quero Ela deu o colocar lá. exemplo lá da conversão. Entendeu? Ela não foi lá e teve uma chamada de atenção, nada. Não, entendeu? Ela foi na humildade. Olha, vamos fazer tal dia. E é o que a gente faz. A gente tenta sempre conversar e é bom pra gente. A gente gosta disso, é bom para as pessoas que estão com a gente. Então a gente monta um time. Esse lance da cultura é o quê? A gente tenta trazer pessoas que têm um perfil parecido com o nosso. Isso. Entendeu? Uhum. Eu acho que isso é importante. Você tem que trabalhar com pessoas com perfil parecido com você. Se você trouxe alguém por uma forma errada de avaliação, você não conseguiu, não perca tempo com essa pessoa lá dentro. Não perca seu tempo com a pessoa lá dentro. Infelizmente, vai atrasar a sua vida, vai atrasar a sua empresa, vai atrasar até dos outros colaboradores lá dentro. Pode gerar um clima ruim. Então, assim, trouxe alguém para lá. Não, puxa, na entrevista eu achei que não era. Que é um ponto de dificuldade que a gente teve, né, de trazer. Assim. Mas a gente tem que não perder tempo, não pode perder tempo. Isso esbarra de novo no autoconhecimento. Então, cultura, inclusive, espiritualidade, política, direcionamento político. Acaba que se a gente não Mas isso é pouco a gente fala ou assume ou tem coragem porque de falar. isso é autoconhecimento. Nós somos de direita. Do tipo, se eu trago uma equipe que depois vai ter viés, que vai conflitar com o meu, vai virar uma empresa que fica tendo mais conflito do que servindo o cliente. Exatamente. Que não tem fé, entendeu? Entendi. A gente não consegue, então isso é cultura. Interessante. Fé. Eu sei exatamente. A gente vai pegar quem eu uma quero estrada, a gente reza para que a nossa viagem seja abençoada e guiada. Ela vai fazer uma cirurgia, tem uma oração. Entendeu? A gente tem isso, não adianta. E a gente escuta muito elas. Isso, porque isso também é da importância. A gente faz brainstorms com elas, para elas darem ideia mesmo. Às vezes eu até saio. A gente não estava fazendo e vai entrar. Ontem a gente finalizou, né? Um dos ritos da metodologia ágil, que é a retrospectiva, a gente vai começar a fazer agora. E nessa retrospectiva, é muito legal esse conceito, né? É um conceito de metodologia mesmo. A gente traz, né? Nos últimos 15, 20 dias, aí o quanto, né, os objetivos de cada um, o que as metas e coisas, colocam os problemas, as pessoas sugerem, colocam as possíveis melhorias e a gente tenta aplicar, faz um fechamento disso para os próximos 15, para a próxima retrospectiva, ver se a gente atendeu ou não. Então, uma das coisas que a gente faz muito é que ela falou, te escuta demais, e juro, às vezes a gente fica surpreso com as coisas que a gente escuta, porque você fala, nossa, eu não pensei nisso. Ideias maravilhosas. Porque os médicos desperdiçam porque eles se colocam num lugar num patamar e não escuta quem está ali no time deles, que está vendo a coisa de outro cada sacada, cada coisa que já aconteceu. Que elas trazem a gente escutar e falar, caramba, vamos amanhã começar a fazer isso. Entendeu? Um colaborador, se a gente dá ouvido para ele, vale muito mais que um livro, muitas vezes, que uma mentoria com muita coisa. Maravilha. Gente, eu vou me despedir de vocês. Obrigado. Obrigado a você. Vocês terem vindo até Belo Horizonte, a gente ter batido esse papo aqui. Eu, mais uma vez, ter a presença de vocês aqui foi muito engrandecedor. E o que eu preciso agora é o seguinte,
O Fabrício vai falar do lado dele, a Adélia do lado dela, você vai falar de colega para colega, você vai falar para o médico, e ele vai falar olhando, convivendo dentro de uma empresa de medicina, você vai dar o seu recado final, vocês vão dar o seu recado final para os médicos. Olha, doutor, eu acho que você poderia fazer assim, as coisas não estão tão ruins assim. Bom, cada um vai dar o recado que quiser, lembrando que é para um médico. Vão conflitar um pouco, né? Conflitar, não, desculpa, vão ser semelhantes um pouco, porque eu aprendi muito com ela, né? O médico tem que aprender, primeiro, né? Uma das coisas que nós falamos aqui, a ser empresário. A partir do momento que você colocar esse conceito na sua cabeça, que você não é só médico, você está ali como médico, mas você é um empresário, a sua clínica vai ter um direcionamento totalmente ascendente, tá? É fato. Eu acho que um dos pontos principais seja empresário e tenha humildade. Tenha humildade, escute, abrace seu time, abrace seus colaboradores de uma forma ao qual eles também queiram te abraçar, e esse é sucesso, experiência, tá? Nossa, que a gente está vivendo aqui. O meu recado é algo que eu já falei um pouco aqui, mas busquem se conhecer, escrevam no papel o que você quer, tudo, daqui a 3 e daqui a 20 anos. 3 e 20 anos. O que você quer daqui a 20 anos? O que eu quero? Viagem internacional 2 vezes por ano, meu filho na faculdade, eu sei tudo. Olha, eu nunca tinha Os meus feito investimentos imobiliários. Nunca tinha feito isso. No primeiro ano que a gente passou junto, na virada de ano, ela veio com um bloquinho. Falei, vem cá, senta aqui, toca. Só continuo com vocês escrever. Não, mas olha que loucura, que legal. Cara, foi impressionante. Vamos fazer nossas metas pro próximo ano. Vamos escrever aqui 10 metas pro próximo ano. E a gente vai deixar isso aqui e a gente vai riscar. Né? Lembra? Nem sempre você vai atingir todas, mas você vai pro processo da próxima. Isso aí entra para esse bloquinho de futuro, sabe? Porque às vezes acontece, né? Entrando aí no ágil de novo, não fechou naquela sprint, você passa para a próxima sprint, caso tenha sido necessário, entendeu? Então é a mesma coisa, a meta não conseguia ser no ano que vem. Aconteceu isso porque nesse primeiro ano eu ainda fumava. E era uma meta minha parar de fumar. No próximo eu consegui. Hoje vai fazer 4 anos que eu parei. Tem que escrever. Escrever, entendeu? Então, assim, eu falei, minha Escreve meta era parar de fumar. E eu parei de fumar, entendeu? Assim, foi difícil, tudo eu lembro, mas parei de fumar. Outras coisas. Você pensa no processo e curte o processo. Porque a grande questão não é chegar lá no final. Gente, é gostar desse processo, sabe? É muito legal esse processo, é muito gostoso. Você sabe o que está escrito no brasão da cidade de São Paulo? Tem um brasão, toda cidade tem o seu, seu escudo, seu símbolo, seu logo. Aí tem o brasão, né? A cidade de São Paulo tem uma coisa que tem latim. Não sei se vocês já viram. Fala nome do Corduco. É em latim. Eu tenho essa tatuagem. Eu tenho escrito em mim, na pele, essa tatuagem. Que fala, eu não sou conduzido, eu conduzo. E basicamente, quando você faz tudo isso que você falou, se autoconhecer, colocar as metas, buscar isso, não deixar a vida me conduzir. Eu vou lá e conduzo a vida para onde eu achar necessário. Sim. E aí vou buscar meios de chegar lá. Eu vou fazer uma tatuagem com o meu enteado maravilhoso agora, essa semana, e uma frase que eu vou escrever, que eu vi num podcast aí, eu não sou um golpe de sorte. Boa. É verdade, porque hoje eu não tenho medo de perder tudo, assim. Eu tenho medo de perder as pessoas que estão comigo, mas assim, eu não tenho medo porque eu não sou um golpe de sorte. Tudo aqui foi trabalhado, estou trabalhando, então se eu precisar trabalhar de novo, eu tenho certeza que o que eu precisar fazer, eu vou conseguir. Mas é uma certeza muito profunda, assim. Então, você entender isso, você chega onde você quiser. Entendeu? O céu é o limite. Fé, humildade e sangue no olho.